Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Eu sou Andréa dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre a doutrina, trazendo para a nossa roda de conversa temas sempre à luz das bases da doutrina espírita. E para hoje o tema que vamos estar trazendo é indulgência. E continuamos com essa farra boa do Grupo Divulgar reunido para a gente debater e de fato ser uma roda de conversa. Então vamos lá. Como sempre, sejam muito bem-vindos, meus amigos Antônio e Reinaldo. Prazer estar mais uma vez aqui. É com grande alegria que fazemos parte desse programa. E é um prazer estar reunido mais uma vez com esses colegas, companheiros, trabalhadores da doutrina espírita, que é uma alegria muito grande. Querida Bela Martins. Olá, queridos amigos que nos acompanham no nosso canal no YouTube, o canal do Divulgar Doutrina Espírita. É um prazer estar aqui, Andréia, mais uma vez para um programa com esse grupo tão animado para falar, né, sobre um tema hoje muito importante para todos nós. E nosso amigo Raimundo. Olá, pessoal, internautas. É um prazer estarmos juntos aqui mais uma vez com essa turma de estudiosos do Espiritismo, e eu estou aprendendo muito com eles nesses instantes que eu venho participar aqui. Estou aprendendo bastante, que aí só tem catedrático no Espiritismo, então eu busco compreender, né? Então, mas também eu peço também que o like, né? O like de todo mundo, né? O positivo aí para nós, tá? Os comentários também são muito importantes para desenvolver o nosso trabalho, certo? E também se inscrevam no nosso canal, porque a gente precisa que todos estejam inscritos para que a gente possa dar mais qualidade, o YouTube entender que a gente está trabalhando uma coisa boa, né? Que é a divulgação dessa doutrina que consola. Certo. E aí, marque o sininho para toda vez que você ser avisado quando tiver vídeo novo, não só desse programa, mas dos outros que o Grupo Divulgar produz. Segue a gente nas redes sociais, que lá que a gente informa de quando os vídeos vão estar no ar, então, e nos ajude a divulgar, a amplificar essa mensagem consoladora e esclarecedora da doutrina espírita. Vamos, como sempre, ouvir um momento de reflexão para nos preparar para a roda de conversa de hoje. Ouça agora, momento de reflexão. Antes de desanimar. Antes de desanimar porque fracassamos em alguma coisa, pensemos que somente alcança o sucesso quem insiste apesar de tudo. Fred Astaire, o ator que encantou as telas do cinema dançando, ao fazer seu primeiro teste para o cinema, foi rejeitado. Disseram que ele não sabia atuar. Sua avaliação assinalava que era careca. Ponto levemente positivo é que dançava um pouco. O professor Enrico Caruso dizia que ele não tinha voz nem condições de cantar. Seus pais queriam que ele fosse engenheiro. Que extraordinário talento teria perdido o mundo se Caruso não insistisse, tornando-se o famoso cantor de ópera. Winston Churchill foi reprovado na 6ª série. Somente se tornou primeiro-ministro da Inglaterra depois dos 60 anos. Sua vida foi cheia de derrotas e fracassos. Jamais se permitiu desistir. E talvez poucos saibam. Ele foi Prêmio Nobel de Literatura em 1953 por suas memórias da Segunda Guerra Mundial. Walt Disney foi despedido pelo editor de um jornal por falta de ideias. Podemos imaginar tal coisa? Antes de construir a Disneylândia, foi à falência diversas vezes. Nunca desanimou. Richard Bach teve recusada sua história de 10.000 palavras por 18 editoras. Era a história de uma gaivota diferente, com pensamentos profundos acerca da vida.
Em 1970, a Macmillan publicou a história de Fernão Capelo Gaivota e, em 5 anos, vendeu mais de 7 milhões de exemplares só nos Estados Unidos. Rodin era considerado um incapaz por seu pai. Seu tio dizia que ele era um caso perdido. Por 3 vezes foi reprovado na admissão à escola de artes. Descrito como o pior de todos os matriculados, não desistiu e deu ao mundo maravilhas da escultura, como o Pensador, o Beijo e Filho Pródigo. Chegou a ficar afastado do mundo das artes por 10 anos, quando teve uma de suas obras recusada para a exposição. Contudo, em 1900, em Paris, foi-lhe destinado um pavilhão inteiro para a mostra de 168 dos seus trabalhos. Ao morrer, o hotel em Paris, onde viveu seus últimos 9 anos de vida, se transformou no Museu Rodin. Os que não se permitem desanimar por seus fracassos, derrotas ou julgamentos precipitados de terceiros, alcançam seus objetivos, concretizam os seus sonhos. Portanto, se estamos a ponto de desanimar, paremos um pouco. Logo descobriremos que existem ainda muitas tentativas a serem feitas. Há muita gente a ser procurada, muitos dias a serem vividos e muitas conquistas a serem perseguidas. Não há limites para quem acredita que pode alcançar os seus objetivos, que pode concretizar os seus projetos. Charles Darwin era considerado por todos os seus mestres e por seu próprio pai um garoto comum e intelectualmente bem abaixo do padrão médio. Não se permitiu desanimar e se transformou no pai da teoria da evolução. Pensemos nisso. Tentemos outra vez e outra mais. Não nos permitamos abater por críticas, por experiências mal-sucedidas. Tentemos de novo e veremos nossos esforços alcançando o êxito. Voltando, após um momento de reflexão, vamos começar a roda de conversa de hoje. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. E, meus queridos, indulgência. Já referenciando para vocês, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Itens de 16 a 21, com o tema indulgência. No programa passado, a gente trabalhou não julgueis. E se fala muito de indulgência, a gente falou muito de indulgência. Então, como era uma sequência do capítulo, a gente resolveu trazer esse tema para a gente trabalhar, entender e solidificar essa questão do julgamento, de indulgência e entender. E aí, meus amigos, para a gente começar, vamos conceituar. Bela, Oi. o que é indulgência? Vamos lá. Segundo o Evangelho, né, ele tem um parágrafo que fala bem, resumidamente, de forma bem direta, o que seria indulgência. Ele diz: a indulgência não vê os defeitos dos outros, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Isto é, uma desculpa plausível, séria, e não das que, com a aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida habilidade. Então, na verdade, ele está trazendo, né, essa ideia de que indulgência é a gente disfarçar, né, os erros e equívocos cometidos por outras pessoas e aprender a ver com bons olhos, né? Exatamente. Alguém quer comentar? A indulgência não se interessa pelos maus hábitos, dos maus atos dos outros, né? Porque a gente não temos ainda condições de julgar, né? De julgar as pessoas. Nós não temos condições morais para isso, né? Para isso. Então fica muito difícil da gente tratar de comentar
que o outro fez de errado, fez, como se diz, de mal, né? A gente tem essa dificuldade porque nós não sabemos como corrigir, nós não somos donos da verdade ainda, né? A gente tem uma dificuldade, porque os mesmos erros que ele comete, nós também cometemos esses erros, certo? E eu não gostaria de que ninguém comentasse aquilo que eu fiz de errado publicamente, mas sim que pudesse me chamar assim, à parte e dizer, olha, né, isso não está correto, vamos melhorar essa relação, vamos trabalhar melhor esse pensamento, né? Porque a humilhação ela é complicada, não é verdade? Então não devemos humilhar ninguém com essas nossas reparações mal feitas, até porque a gente não é exemplo ainda de nada. Inclusive, Raimundo, essa tua fala está no Evangelho, né? Chamar o teu irmão ao canto para lhe orientar, lhe corrigir, enfim, em segredo, né? Não expondo. Isso é uma orientação que está no Evangelho até. E também foi uma falta de indulgência de Andréia, porque ela diz onde foi que eu pesquei. Pois olha, vocês são muito bonzinhos, porque eu não quero nem que a parte me chame, viu? Não, mas brincadeira à parte, realmente é isso que a Andréia falou, né? Porque não tem como a gente fugir, né, de dizer que isso não está no Evangelho, né? Que está no Evangelho realmente, né? Realmente está no Evangelho. Então, é por isso que é muito importante da gente fazer esse tipo de estudo para mostrar que está tudo ali escrito, né? Para que a gente possa tomar aquilo como uma ferramenta de aprendizado, né? De aprendizado. Então, é por isso que é muito necessário, né? Quando a gente se vê numa situação dessa que a gente está julgando, a gente faça o nosso evangelho no lar, não é isso? Faça o nosso evangelho no lar, porque ali a gente começa a se preparar para que possa saber das respostas, né, que a gente pode dar para as outras pessoas, né, André? É verdade. Reinaldo? Nós precisamos ser indulgentes, porque nós necessitamos de indulgência. Tá? Como já foi falado por vocês, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para condenar? Quem sou eu para censurar? Quem sou eu para criticar os outros se eu tenho as minhas imperfeições? Como já foi falado por Raimundo, nós queremos que os nossos equívocos, os nossos erros, os nossos defeitos fiquem encobertos, mas nós queremos expor dos outros. Então, aí é a importância da indulgência. Se eu quero que os meus fiquem encobertos, se eu quero proteger as minhas falhas, por que eu não protejo dos outros? Então, a gente precisa fazer isso, porque essa é a ótica, o quê? Cada qual cuidar de si. Cada qual cuidar de si. Então, a gente precisa analisar esse estudo da indulgência, como ele é muito importante para as nossas vidas, porque ele cai junto daquilo que Jesus disse, não julgueis. Não julgueis, do jeito que julgamos, seremos julgados. A mesma intensidade que julgamos, seremos julgados. Então, nós precisamos ter essa compreensão que a indulgência é fundamental para que a gente não adquira mais débitos perante a lei divina. Então, esse é um tema que realmente nós precisamos estar conversando, discutindo a importância de trazer esses temas importantes à tona, que para a gente reflita e pense nos momentos que a gente vai cair em tentação para nós nos proteger, porque o que vai nos proteger muito desses momentos que a gente entra nas tentações, que a gente se pega cometendo equívoco, é o conhecimento que a nossa consciência nos alerta. O Reinaldo falou isso, né, das tentações e tudo mais, e é engraçado, gente, eu me sinto às vezes uma contadora de histórias, né, mas é porque eu escuto muitas histórias, assim, engraçadas, e hoje, curiosamente, eu estava ouvindo um podcast que falava sobre coisas ácidas relacionadas a relacionamento, as pessoas mandavam histórias nesse sentido, né, de alguns erros que aconteceram em relações e tudo mais. E a história que eu escutei hoje é exatamente sobre indulgência, né? Olha só, contava a história de uma moça que ela e o marido eram professores universitários.
E ele era uma pessoa que pregava muito a solidariedade, ajudar o próximo e tudo mais, né? E ele era uma pessoa vista assim na universidade, um professor que todos gostavam. E eles sofreram um acidente de carro um dia e ela ficou muito doente, quebrou a perna em algumas partes, e com isso precisou depender dele. E ele não foi nada solícito, quer dizer, todo aquele discurso que ele falava e pregava e tudo mais, não aconteceu com ela doente. Então, tipo, ela não conseguia contar com ele para nada, sabe? Para carregar, para ir no banheiro, para ir numa fisioterapia e tal. Então, ela relata lá em detalhes. Mas aonde chega o negócio da indulgência, né? Depois de algum tempo passando por esse sofrimento, meses depois, ela já recuperada, depois de muita fisioterapia, ia retornar à universidade, né? E ele, então, resolveu fazer uma homenagem a ela. E aí preparou todo um PowerPoint para apresentar no telão, para que as pessoas pudessem recebê-la com todo amor e carinho, depois de tudo que ela tinha passado nessa recuperação e tal. Ou seja, novamente para o público ele passaria de bom moço, mas ela sabia o que ela tinha passado em casa com ele, que ele não era aquela pessoa que ele se apresentava, e que ele estava mais uma vez fazendo cena, né? E o que ela relatou nesse podcast? Que a vontade dela ainda iria acontecer esse evento, né? E quando ela escreveu sobre isso. E aí ela estava querendo orientações de outras pessoas para saber se as pessoas concordavam que ela deveria expor ele. Então ela pensou em, assim como ele fez uma homenagem para ela dizer assim, eu também quero agradecer o meu marido, e expor ele, mostrar os áudios onde ele se negava a fazer as coisas por ela, expor, sabe, prints das conversas que eles tinham pelo WhatsApp, onde ele não queria buscar um copo de água, por aí vai. E aí as pessoas falando assim, não faça isso. Graças a Deus, todas as pessoas, apesar de muito chateada com toda a história e se solidarizando com ela não encontrou um único apoio, sabe? Nem ninguém. Apesar de que as razões ali colocadas não eram, digamos assim, muito espíritas ou evangélicas, né? Assim, ou nobres, digamos assim. Mas porque as pessoas conseguiam ver numa ação como essa prejuízos para ela própria, né? Porque no final das contas ela que se daria mal, ela poderia sofrer um processo judicial. Então, de qualquer forma, eu já fiquei contente, porque eu não consegui perceber ali nenhuma palavra de apoio àquela ação, que era uma ação onde ela iria expor uma pessoa, a verdade sobre quem ela era, né, sempre sobre quem aquela pessoa era. E agora, a gente falando aqui sobre essa temática, eu fico me perguntando, será que ele também não teria algo para expor sobre? Será que ele também não tinha pontos que ele achava que eram negativos? Quer dizer, a gente sempre olha com uma lupa muito grande os defeitos das pessoas, né? Mas a gente não bota essa mesma lupa para a gente olhar para dentro da gente mesmo e ver coisas na gente que não são boas, né? Quer dizer, talvez naquele aspecto ela fosse uma cuidadora melhor, mas em outros aspectos, como ela era, né? Então, a gente não vê isso, mas mesmo no mundo material, as pessoas não a apoiaram, não a encorajaram a fazer esse tipo de exposição, que eu achei muito positivo. E em cima dessa tua fala, Isabela, aí eu engato o segundo pensamento. José, o espírito protetor que começa esses itens, o item 16, em um dado momento ele fala assim, que para que sejamos indulgentes para com os outros, mas severos conosco mesmo, né? Então, e aí, pelo que essa história que você nos trouxe para ilustrar, mostra justamente o contrário, que a gente tem uma lupa pro dos outros e o nosso, a gente quer que a coisa seja microscópica, né? Não. E ele está falando que para a gente proceder justamente ao contrário, que a gente seja severo conosco, com os nossos erros e indulgente para com os outros. Aí eu pergunto para vocês, vamos refletir por que ser desse jeito. Que essa é a atitude correta. Por quê? E aí? Bora, você que é o filósofo. Vai, amor, tu começa aí. O que é que a gente pode trazer esse pensamento filosófico? Por que a gente tem que ser severo para conosco, indulgente para com os outros? Que é justamente o que a gente vê ao contrário. É porque por trás de tudo isso existe uma coisa chamada egoísmo, certo? Nós somos egocêntricos, certo? Então, por trás dessa fala que a Isabela colocou, existe uma coisa chamada inveja.
que faz parte, né? Faz parte dos nossos defeitos egóicos, não é isso? Entendeu? Tem uma inveja, porque ele é aquela pessoa que se comunicava bem, que se expressava da melhor maneira possível, e talvez ela não conseguisse fazer isso. Então, para combater essa vantagem, né, entre aspas, que ele leva sobre ela, na visão dela, ela queria denegrir essa imagem dele, colocar que ele não era isso tudo, não. Ele não é essa Coca-Cola toda aí, olha a propaganda da Coca-Cola, né? Ele não é essa Coca-Cola toda, né, na coisa, porque ele tem os defeitos dele, e ela queria expor esses defeitos, e isso é uma situação que todos nós, é uma dificuldade que todos nós temos, né? Todos nós temos, que a gente julga o outro não pelas coisas boas que eles fazem, mas geralmente pelos deslizes é que a gente sai aí propagando os defeitos do outro, né? Porque é muito mais vantagem a gente propagar isso, porque a gente quer ser melhor, né? A gente quer ser melhor. Eu sou melhor que fulano, porque eu não procedo, eu não tenho essas atitudes, certo? Eu posso até ter atitudes piores, mas eu estou sempre julgando a atitude do outro, né? Agora, tem uma coisa também, que não é que a gente não pode dizer também que a pessoa esteja errada, né? A gente também pode julgar, porque esse julgamento nos faz crescer também. Se não houvesse esse julgamento também, a gente também não cresceria. Porque a gente está vendo o defeito do outro, a gente vai julgar esse defeito do outro e a gente não vai proceder dessa forma. E com isso a gente vai estar evoluindo também. Eu acho que a gente também se colocar, né, nas situações, então quando a gente traz exemplos, e quando eu particularmente ouço histórias, eu sempre me pergunto o que eu faria, né? E se a gente faz uma reflexão fria, porque, por exemplo, eu me solidarizo muito com essa mulher, talvez por ser mulher, talvez por saber como são os homens em sua maioria, óbvio, não dá para generalizar, mas entendendo tudo isso, eu sou solidária a ela. Mas se a gente para e começa a analisar os fatos friamente, tem muito disso, né? Essa coisa da inveja, essa coisa do ciúme e tal. Isso também conta, né? Porque se nada disso estivesse presente, muito provavelmente uma situação como essa vivida por ela só faria com que ela o quê? Se afastasse dele, se divorciasse, deixasse para lá, né? Ela não teria essa vontade de fazer esse tipo de exposição. E apenas ela desejaria se afastar dele, né? Mas a gente percebe que ela permaneceu com ele, mas queria fazer essa exposição, né? Enfim, agora uma outra coisa, André, dentro disso que tu perguntou, por que a gente faz isso? Tem uma historinha curta, interessante, que fala sobre a reencarnação e que a gente poderia exemplificar ou visualizar a seguinte imagem. Dizem que quando a gente reencarna, a gente carrega 2 sacos, né? E como a viagem é longa, a gente reencarna numa fila indiana. Então, é como se todas as pessoas, né, aqui nesse processo de reencarnação estivessem caminhando numa fila indiana, um atrás do outro, e não lado a lado. E a gente, para carregar esse saco, que é pesado, e vem de 2 sacos, um saco com os nossos defeitos e um saco com as nossas qualidades. E aí o que a gente faz? Como a caminhada é longa e árdua, a gente coloca sobre os nossos ombros esses defeitos e essas qualidades para dar conta, né, de chegar ao fim dessa caminhada, ou seja, ao fim dessa encarnação. Só que o que acontece? A gente divide, né? Coloca um saco para trás e um saco para frente. E assim vamos caminhando todos numa fila indiana, onde a gente tem um saco na frente e um saco virado para as nossas costas. Qual é o saco que a gente carrega nas nossas frentes? É o saco com as qualidades, porque elas são mais preciosas. Então, eu preciso tê-las aqui, ó, aos meus olhos, para que eu não perca aquele saco de vista. E o saco dos defeitos, eu gosto? Eu não gosto dos meus defeitos. Jogo para trás porque eu não preciso vê-los. Só que se eu caminho numa fila indiana na reencarnação, o que é que eu estou sempre a ver? As minhas qualidades e o defeito do próximo. Exatamente. Então, talvez isso explique bem por que é tão mais fácil ver as nossas qualidades e o defeito do outro, né? Porque aquilo que é nosso de defeito, a gente joga para trás. E quando a gente caminha numa fila indiana, quantas vezes a gente para olhar para trás? Quase nunca, né? Porque o que nos guia é o que está à frente. É isso. Eu, falando sobre essa situação, eu estava aqui pensando o seguinte: tudo isso que a gente está falando aqui
nos leva a uma coisa muito importante, né, que a humanidade, de modo geral, principalmente os cristãos, não dão grande... Eu digo que não dão grande importância. É a compreensão do Evangelho de Jesus. É a compreensão de Jesus, né? Porque nós acabamos de fazer um evangelho antes de dizer aqui. Qual foi o tema que nós estudamos? A desgraça real. Qual é a desgraça real? O que o evangelho nos chama da desgraça real? São as alegrias que o mundo nos oferece. E as desgraças que nós consideramos como desgraça são as oportunidades que Deus nos proporciona de aprendizado, de melhorar, de evoluir, de nos tornarmos mais indulgentes, perdoar. Então, essas que a gente considera como as desgraças que na realidade não são. Então, a gente precisa ver por esse lado. Aquilo que a gente acha que é dor e sofrimento, às vezes não é. E esse caso aí específico que a Isabela contou, tá? Ela é o que? Cada um tinha as suas qualidades e o seu defeito. Mas se vê que cada um estava olhando o defeito do outro, ninguém olhou para a qualidade. Ela despertou, não, ela se conteve para não expor o marido, depois que ela foi buscar opinião pública. Eu digo opinião pública, ela foi buscar a opinião de pessoas. E aí, uma coisa interessante, que a opinião da pessoa, mesmo não sendo opiniões, digamos, voltadas a opiniões evangélicas, no sentido geral, mas foram opinião de pessoas sensatas, que colocaram algumas situações. Então, é aquela coisa que às vezes a gente não olha o que Jesus nos diz, o que Jesus nos ensina. Então, por isso que a gente precisa ter mais Jesus no nosso dia a dia. Porque às vezes, quando a gente vai tomar uma decisão, se a gente tiver ele, a gente vai perceber que ele nos mostra essas situações. Ele nos convida, quando ele fala nas bem-aventuranças, ele deixa muito claro isso. Assim como várias outras situações, não julgueis para não ser julgado. Então, são várias situações que ele coloca. Então, essa situação, por que a gente, como André fez a pergunta, por que nós precisamos olhar para nossos defeitos e não olhar para os dos outros? Primeiramente, a gente tem que inverter o carregamento desse saco que a Isabela botou nos ombros da gente. Jogar as virtudes para trás e o defeito para frente. A gente tem que inverter o saco. A gente invertendo o saco, ele vai começar a olhar para os nossos defeitos. Eu já estou virando o meu aqui agora. Tá? A gente vai passar a olhar para os nossos defeitos, que é o que a gente precisa fazer, e olhar a virtude do outro que está na nossa frente. Se todo mundo inverter o saco, a gente vai começar a mudar essa conotação que a gente vive hoje, olhando o defeito do outro e olhando as nossas qualidades. Por isso, André, que a gente precisa realmente olhar mais para a gente, porque Jesus nos ensina isso. E a partir da hora que nós nos preocuparmos mais conosco, olhar mais para dentro da gente, de nós mesmos, a gente vai viver melhor, porque a gente vai deixar de culpar o outro pelas nossas falhas, pelas nossas quedas, pelas nossas dificuldades. A gente não tem que culpar a partir da hora que olho para mim, que eu sei que tudo que está acontecendo comigo são consequências das minhas ações, dos meus erros, dos meus defeitos, daquelas situações que eu tenho, se não for nas aflições da vida presente e de minha vida passada. Então, a gente precisa olhar, eu vejo por esse lado. Foi por essa linha de pensamento que eu estava aqui refletindo, Reinaldo, dessa fala. Por que da gente ser severo para conosco e indulgente para com o próximo? Porque eu sou responsável pelos meus atos. Ninguém muda ninguém. Eu só posso mudar a mim mesmo. Que aí o convite que a doutrina espírita sempre nos faz da reforma íntima. Essa inversão de saco que Reinaldo falou, né? Do saco que a Isabela deu para a gente, dos 2 sacos, a gente botar e ficar de fato olhando nesse nosso saco maior, porque é esse que a gente tem que trabalhar para poder, de fato, encher o outro das nossas qualidades. Então, o outro eu não posso mudar. Eu posso, no máximo, aconselhar, ajudar, ter a boa vontade, mas fazer a tarefa dele eu não vou fazer. Eu vou fazer a minha. Então, por isso que eu tenho que ser severo para comigo, porque ninguém vai fazer a minha tarefa. Quando eu chegar lá, voltando para o evangelho que a gente fez das desgraças, quando eu chegar lá na frente com as mãos vazias, achando que está cheia, a responsabilidade é só minha. Eu não posso dizer que é culpa de outra pessoa. Não, foi a Isabela que me disse que o saco estava... Não, você que não prestou atenção. Então, eu sou responsável. Então, não adianta
querer falar do outro, porque eu que sou responsável pelos meus, né? E a mensagem para mim foi mais eficaz, sabe, Andréia? Porque Isabela que faz acupuntura em mim, né? E eu chego lá sempre reclamando de dor no pescoço, né? Talvez agora ela está me dizendo que eu estou tentando olhar os meus defeitos lá atrás e não consigo, só quero olhar, né? Aí eu tenho dificuldade, então acaba ficando dolorido. É porque começou a olhar tarde demais, aí não deu tempo de ter mobilidade. Entendeu? Aí fica assim, agora eu entendi a mensagem, mas é verdade, né, gente? Assim, é porque a gente tem que ver que a caridade, né, é para com todos, né? E o amor para com Deus, né? O amor para com Deus. Então, essa coisa da gente é falta de caridade, né? Falta de caridade. A gente tem ainda essa dificuldade de ser caridoso, né? De ser compreensivo, né? Porque assim, se a pessoa teve uma atitude infeliz, né? Ela não merece ser julgada apenas por aquelas atitudes infelizes. A gente tem, com relação aos nossos filhos, né? Os nossos filhos, por mais que eles tenham dificuldades, mas a gente está sempre passando ali a mão por cima, por sobre, né? Mas ele fez uma coisa ruim, né? E alguém comentou, nós não ficamos satisfeitos, porque a gente vai sempre defender os nossos filhos. Por que a gente não age assim também para com o próximo? Para aquele dos quais a gente não tem essa convivência, né? Essa convivência familiar. Mas é porque nós esquecemos que eles são também nossos irmãos, né? E se eles são nossos irmãos, eles merecem o tratamento igual. Crianças, deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão nos assistindo. Eu estou organizando a pauta do programa e é no susto. Ninguém aqui sabe do que eu trouxe para a gente trabalhar. Para justamente ter essa espontaneidade. E a sintonia é tão grande que conforme vai a fala e vai chegando justamente do que eu trouxe. Raimunda, a Isabela na primeira ela falou e eu puxei o gancho. Raimunda agora falou de caridade. E aí eu trago a questão 886 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade entendida por Jesus? E os Espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E aí eu trago para a gente fazer essa relação da indulgência com a caridade e a gente vê quão ampla é a caridade, que a gente pensa que caridade é doação, dar algo material. Sempre o primeiro pensamento é um material, quiçá às vezes, não, também tem o moral, que é um conselho, mas aqui, né, os Espíritos já nos trazem um conceito muito mais amplo. E aí eu deixo para vocês, qual é a relação que a gente tem, então, da indulgência com a caridade? Do perdão a gente já falou muito, né, do não julgar, então a gente trazer a caridade. Reinaldo? Eu acho que a relação é estreita, é muito... A caridade, se a gente for fazer uma análise da caridade, ela está em todas as virtudes. Todas as virtudes têm a ver com caridade. Indulgência. O que é caridade? Eu cuidar do outro, eu ajudar o outro, eu proteger o outro, isso tudo é caridade. Então, se eu sou indulgente, eu estou ajudando, eu estou protegendo, eu estou acolhendo. Então, caridade e indulgência estão ali caminhando junto. É quando os benfeitores da humanidade dizem para Kardec que Jesus olha a caridade com essas três situações, todas as três têm a ver. Tudo é caridade. Perdão às ofensas é caridade. Benevolência é caridade. Então, tudo de bem está nessas três palavras: benevolência, indulgência e perdão. Então, tudo isso. Então, a indulgência ela tem muito a ver, porque para você ser indulgente, tudo que já foi falado aqui, eu não vou repetir, é você olhar o outro com o olhar de um companheiro que está caminhando junto com você, que tem defeitos, que comete erros, mas que você também tem defeitos e comete erros, que vocês precisam caminhar junto. E tem outra coisa importante: nós somos aprendizes, estamos aprendendo, e todo mundo que está aprendendo erra.
qualquer situação da vida, todos nós, em qualquer momento das nossas vidas, principalmente quando iniciamos uma tarefa nova, cometemos erros. Na vida é assim, a vida é aprendizado, nós cometemos vários erros. Então, se eu erro, por que o outro não pode errar? Quer dizer que eu erro, beleza, errei, vai em frente, mas o outro, epa, tu não pode errar. Não, então a indulgência, essa é a caridade. É olhar para o outro como um companheiro que estamos seguindo junto. Se ele for cair, eu junto, seguro na mão dele. Se eu for cair, ele vai segurar também na minha, porque nós estamos juntos. Então, eu vejo que a indulgência tem tudo a ver com caridade. Uma coisa que eu gosto também de sempre trazer é que a gente tem muito essa ideia, né, de caridade como sendo algo que a gente faz em benefício do próximo. Mas a verdadeira caridade, ela sempre perpassa por aquele benefício te beneficiar também. Só é caridade se você também for beneficiado. Senão ela foi uma ajuda, um auxílio, mas não foi uma caridade verdadeira. Então, a caridade legítima, ela sempre traz um benefício para você. E se a gente parar para pensar nessa tradução que a doutrina espírita faz, né, dessa qualidade, indulgência, benevolência e perdão. Todas as vezes que a gente age com qualquer uma dessas coisas, nós somos o primeiro beneficiado. Porque se eu sou indulgente com alguém, é porque tem algo de bom dentro de mim. Se eu sou benevolente, se eu consigo olhar para as pessoas com bons olhos, significa que eu tenho essa bondade dentro de mim. Se eu consigo perdoar alguém, é porque o perdão está em mim. Então, por isso é que a caridade verdadeira, ela sempre traz uma melhora para a gente. Então, se a gente trazer, né, esse entendimento para hoje, para a nossa temática, que é a indulgência, a gente vai perceber que todas as vezes, se a gente parar para lembrar de situações que nós vivemos e que nós fomos indulgentes com alguém, depois, quando passa um tempo e a gente tem a oportunidade de avaliar aquela nossa ação, a gente percebe como aquilo fez bem para a gente e como aquilo fez bem para outra pessoa. Ainda que ela nem saiba que você foi indulgente com ela, porque muitas das vezes a indulgência ela também é silenciosa, né? Eu sou indulgente quando eu defendo, quando alguém falava mal de uma determinada pessoa para mim, sabe? Recente, por exemplo, eu me vi nessa situação. Uma pessoa quis falar de outra, contar uma fofoca, e eu, para cortar o mal pela raiz, falei, peraí, liguei para a pessoa que estava querendo espalhar a fofoca e disse, o que é que tu quer contar sobre determinado? Fala aqui para mim que eu já vou tomar satisfação com todo mundo. Aí a pessoa pensou, Isabela é doida, né? Vai criar um auê nessa história, não vou mais espalhar essa história para ninguém. Pronto, morreu ali. Mas eu não precisei divulgar para outra pessoa lá que eu defendi, que eu fiz, que eu aconteci. Então, ela também é uma ação silenciosa, né? Que traz uma série de benefícios para todos os envolvidos naquela situação. E a caridade, ela é assim, ela é desinteressada, né? A caridade é quando você faz sem esperar nada em troca, né? A indulgência, da mesma forma, você não faz para que o outro perceba, olha, como ela foi boa, como ela não me julgou. Não, é você fazer isso sempre, de forma permanente, principalmente quando a outra pessoa não estiver ali envolvida, né? Não estiver presente. Isso é a verdadeira indulgência. E a verdadeira caridade também reúne essas mesmas qualidades. No item 18, né, do Evangelho, desse capítulo, né, ele fala assim, meus caros amigos, sede severos para convosco e indulgentes para com as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade. Né? Aí fechou com chave de ouro, né? Porque está dizendo que a indulgência, ela é a caridade. Né? Quando a gente faz o Pai Nosso, né? Aí lá a gente diz, né, que a gente pede a proteção, né? Pede o perdão conforme eu tenha perdoado. Né? Isso é a caridade, isso é a maneira como a gente precisa agir para colocar para o outro, né, aquele pensamento de que ele é igual. Né? Os defeitos que ele tem, eu também tenho. Né? Eu também tenho. E a gente está num processo evolutivo, estamos caminhando. Certo? E essa caminhada, como disse Reinaldo, é árdua. Né? É árdua. Então a gente não pode se sentir, né, que seja o melhor que o outro. Né? Se a gente está na mesma caminhada, se a gente está naquela fila indiana de Isabela,
né? Carregando os dois sacos, né? Que me dá torcicolo, né? Que me dá torcicolo. E que me faz lembrar também dos meus filhos, porque eles costumam dizer, Isabela, quando eles vão falar de determinado assunto, aquela historinha lá da televisão, senta que lá vem a história. Certo? Então, assim que vai acontecendo. E esse é o percurso que a gente vai percorrer até a gente se tornar verdadeiramente indulgente, né? Indulgente, onde a gente vai compreender o outro e não fazer, compreender para não fazer um julgamento, certo? Porque as dificuldades que ele tem, o outro tem, eu também tenho, certo? E às vezes a minha dificuldade é mais excessiva que a dele, certo? E o erro que ele cometeu foi mínimo diante dos erros que eu cometo, certo? Mas a gente tem a dificuldade porque o outro é nosso espelho. A gente vê no outro os nossos defeitos. A gente quer corrigir no outro aquilo que a gente não consegue corrigir em si mesmo. Sim. E eu gostaria de deixar claro que eu fui muito indulgente com Raimundo, gente, porque vocês viram que ele contou a história dele. Eu não contei nada, eu só contei uma história genérica. Então, veem como eu realmente acredito na história da fila, porque eu estou aqui exaltando uma qualidade minha. Quero dizer que essa história da fila tá tipo a passagem de Jesus da mulher hemorraísta. Alguém me tocou, pois a história da fila teve o mesmo efeito com Raimundo. Tocou a alma de Raimundo. Pois é. Verdade, Anitta. Aí, gente, com toda essa nossa fala, podemos concluir que para a gente perdoar, para a gente ser caridoso, primeiro a gente tem que buscar ser indulgente? Com certeza, André, com certeza, porque se a gente não for indulgente, a gente não vai compreender, certo? A gente não vai compreender. E essa falta de compreensão, a gente vai continuar com a cortina estendida. A gente não vai abrir a cortina, né? E se a gente não abrir essa cortina e enfrentar as coisas do mundo como elas precisam ser enfrentadas, mas com caridade, né? Com caridade, onde a gente vai ver que todos nós temos as nossas dificuldades e essas dificuldades vão ser sanadas com a compreensão, né? Não é como nós aprendemos, né? Que os nossos pais eles eram rudes conosco, né? Conosco, e a gente, ao invés de... Hoje a gente já tem notícia do que é o amor e a gente não praticar esse amor, certo? E a gente continuar praticando da mesma forma como nós fomos educados, a gente ter as mesmas práticas, embora a gente já tenha o conhecimento, certo? Então, quando a gente já tem esse conhecimento, verdadeiramente a gente vai ter que aplicar esse conhecimento, né? Trabalhar as nossas mudanças e melhorar muito os nossos relacionamentos para com os outros, certo? E compreender sempre o próximo. Eu gosto de pensar que os ensinamentos do Evangelho, assim como o da doutrina espírita, eles não estão equivocados nem nas formas com que foram colocados, sabe? Eu penso que veio 33 anos, né, aproximadamente conosco, e falou para falar alguma coisa que pudesse ser consertado futuramente, né? Da mesma forma a doutrina espírita. Então, se a gente parar para pensar no que os espíritos trouxeram sobre o significado dessa palavra, a ordem foi benevolência, né, para com todos, ou seja, agir com bondade com todas as pessoas. Esse é o primeiro passo para a gente conseguir alcançar a caridade, né? O segundo é ser indulgente, quer dizer, eu sou bom para com todos, e mesmo quando os outros agem negativamente, de forma inapropriada, cometem erros e deslizes, ainda assim eu sei ver com bons olhos, eu evito julgar, e quando eu preciso contar aquilo, eu vou contar de uma forma em que a pessoa não saia tão prejudicada. Então, primeiro eu sou bom, depois que eu pratico muito isso, eu consigo ir para um segundo estágio, né? Que é conseguir, além de fazer o bem, olhar para as maldades de forma, né,
a compreender, né, as imperfeições daquela pessoa. E depois que eu consigo ambas as coisas, quer dizer, as minhas atitudes são boas no meu dia a dia e eu tenho um olhar de bondade para com as imperfeições alheias, aí eu então consigo perdoar, né? Então é toda uma sequência. Então, para eu ser caridoso, eu preciso de indulgência, sim, porque ela é uma das etapas para nós chegarmos à máxima, né? Que é o perdão, até que um dia a gente possa evoluir a tal ponto que eu nem preciso perdoar. Ah, Isabela, mas a gente vai chegar um dia a esse ponto? É o nosso objetivo, né? Todos nós estamos aqui numa caminhada, traçando, né, um percurso para quê? Para que a gente esteja tão evoluído que nada do que alguém possa fazer para conosco seja uma ofensa, né? Assim como nada do que a gente faz ofende verdadeiramente a Deus. Ele pode se entristecer, pode dizer que esperava mais, né? Mas não se ofenderia com nada nosso, não se surpreenderia. Então, da mesma forma, a gente precisa caminhar para um dia, né? Chegarmos nesse nível. Então, precisamos sim, na caridade, da indulgência. Ele é um dos passos, né? Para a gente alcançar essa máxima. Verdade. E uma coisa interessante, a gente está falando aqui muito de caridade, de indulgência, né? Ser indulgente com as faltas alheias. Mas nós temos que entender que essa indulgência não vai deixar com que a gente olhe o mal, né? Porque o mal existe, o mal está aí, tá? A gente precisa olhar o mal. A gente sabe que aquela pessoa tem erros, tem defeitos, comete coisas, muitos equívocos. Mas eu tenho que olhar para ele como uma pessoa que está tentando. Eu, às vezes, até penso nas pessoas que erram muito, que ela está errando, mas ela está tentando acertar. É aquele aprendiz que não tem a habilidade de fazer a coisa bem feita e ele está tentando encontrar o seu caminho, porque eu vejo que quase todos nós estamos buscando encontrar o nosso caminho. Alguns de nós já estamos mais ou menos ali no caminho e outros ainda não estão. Então, a gente tem que olhar para aquela pessoa. Temos que ser indulgente, compreender que ele está passando por toda aquela coisa. Se tivermos a oportunidade, vamos orientar, vamos ajudar. Mas nós não podemos esquecer que as pessoas têm o mal. O mal existe e a gente não pode esquecer, porque a gente tem que combater o mal. Eu sei que a André até já está com uma opção de coisa engatilhada aí, então, mas eu acho que é interessante a gente olhar essa indulgência de uma maneira que a gente seja indulgente, mas que a gente faça algo para que esse mal ele seja combatido. Aí vem a parte dessa indulgência, dessa caridade tão falado, que a gente tem que combater o mal com caridade. Só queria fazer um acréscimo antes da Andréa tomar a palavra e não deixar mais ninguém falar nesse programa, que é o seguinte: isso que tu falou, Reinaldo, eu acrescentaria uma coisa, não só, né, a gente precisa ver o mal, como o mal há de vir, já diz o Evangelho, mas ai daquele por quem, né, ele venha. Então, na verdade, se faz necessário. Se não houvesse o mal, não haveria necessidade de eu ser indulgente, né? Então, é um aprendizado que necessita de algo anterior. E esse algo não é algo positivo, né? Então, automaticamente seria algo negativo, mal ou ruim. E para não deixar a Andréa tomar conta da conversa, né? A gente vai dizer também que essa situação do mal que a gente percebe no outro, para nós também é um aprendizado. Entendeu? Nós estamos aprendendo que aquilo ali é uma maneira da qual a gente não deve agir também. Certo? A gente deve evitar também. Certo? Então surge como um aprendizado, como a Isabela colocou, que tudo que está ali no Evangelho, né, é para melhorar a nossa relação, para melhorar o nosso conhecimento, para facilitar o nosso crescimento, porque aquilo que precisa ser combatido vai ser combatido. Tá? Vai, André. Deus, só um pouquinho, só um dedinho. Deus utiliza o mal para combater o mal. Ai daquele que é instrumento, né? Então é isso, ele pega as nossas imperfeições para que a gente, uns ajude outros, uns combatam, uns sirvam de instrumento para o outro, tá? Para que o outro cresça, para que o outro aprenda, para que o outro quite seus débitos. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, aproveita tudo isso, André. Aproveita, André. Não, eu só estou achando lindo vocês falando. Depois que eu falar, eu quero ver vocês arrumar argumento. Viu?
seguindo a onda da sintonia, Reinaldo me deu a deixa para a minha última, que é justamente a gente ter um tempo para ela, porque ela não é fácil. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem e divulgar o mal de outrem justamente nessa linha, porque o mal existe. E se a gente só desculpar, perdoar, a gente não vai ser conivente com o mal? E aí? Como é? Qual é o limite? Como proceder? O que os Espíritos nos trouxeram no Evangelho? Já estou dando a deixa. E aí? Quem se habilita? Bora, seus falantes. Tem um limite, Andréia, tem um limite, porque enquanto esse mal só prejudicar quem está cometendo esse mal, tudo tranquilo, mas se ele extrapolar e for atingir outrem, aí nós precisamos agir sim, certo? Precisamos falar e precisamos gritar para que os outros escutem também, né? Para que todo mundo seja precavido daquilo, porque esse mal que vai se estender tanto que ele pode trazer consequências bem danosas para todo mundo. O fone, Reinaldo, o fone. No item 20 diz o seguinte, eu vou ler só um pedacinho dele. Tudo depende da intenção. Tudo depende da intenção, mas está tudo marcado aqui. Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido que se veja o mal, quando ele existe. Seria mesmo inconveniente ver em toda parte somente o bem, pois essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro consiste em fazer que essa observação redunde em prejuízo do próximo, desacreditando sem necessidade na opinião pública. Também seria repreensível fazê-lo apenas para dar extensão de um sentimento malévolo e de satisfação em apanhar o outro em falta. Então, aqui o Evangelho já nos traz, não é proibido, a gente tem que fazer, tá? E ele vai mais à frente falar mais algumas coisas. Então, a gente pode fazer, mas com o objetivo, qual a intenção de fazer isso? Tá? Qual a intenção que você vai fazer para combater essa situação? Eu vou deixar o resto para vocês aí, porque a Isabela já está com... Não, eu estava aqui lendo uma outra parte ainda no início, no item 17, ele fala um pouquinho sobre isso, quando ele diz assim, olha, quando perdoares aos vossos irmãos, não nos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, pois esse véu muitas vezes é bem transparente aos vossos olhos. Levai-lhe simultaneamente com o perdão o amor. Fazei por eles o que pedireis que o Pai Celestial fizesse por vós. Substitui a cólera que macula pelo amor que purifica e assim por diante. Então, a gente olha, é necessário observar, até porque, como já foi falado, isso serve de aprendizado. Mas espalhar, divulgar, não. A gente pode até divulgar a situação, nunca a pessoa, né? Porque aquela situação pode servir de aprendizado, como nós aqui, por exemplo, hoje utilizamos algumas situações, né? Como eu contei aqui no início, mas não falamos nada sobre quem era, sobre onde era, que local que essa história aconteceu, nem nada do tipo, né? Então, que essas situações, a nossa necessidade de indulgência para com as pessoas, para com as pessoas, mas as situações, elas não podem ser esquecidas porque elas nos servem de aprendizado, né? Então, o perdão, ele não é esquecer no sentido de que, deletei da minha cabeça o que fizeram. Não é isso, a gente não esquece as coisas. Ninguém aqui tem problema mental, assim, né? Que, tem um problema aqui que eu esqueço depois que acontece. Não, a gente lembra. Mas deixar para trás, não guardar nada de ruim com relação àquilo. Sabe, escolher amar ao invés de sofrer por aquilo ali, né? Então, esse é o motivo. Então, a gente não divulga ou divulga a situação, nunca a pessoa, né? Ela é sempre merecedora do nosso entendimento, do nosso perdão, né? Mas a situação, ela precisa, sim, ser exposta para que a gente evite cometê-la. Sirva de alerta para a gente, para as pessoas que nos cercam, né? Então, se eu como mãe, por exemplo, escolho contar uma determinada coisa que eu vivenciei ou que eu vi alguém vivenciar e digo para o meu filho, olha, aconteceu isso e isso, determinada situação,
mesmo sem expor ninguém, aquilo serve de alerta, né? A pessoa pode aprender pelo amor, gente. É uma outra coisa que é um debate assim sem fim. As pessoas acham que, mas a gente aprende é pela dor, é quando a gente sofre que a gente aprende, porque é besta. Porque o amor também é um caminho de aprendizado. E a dor só vem quando nós não escolhemos trilhar o caminho do amor. Ele é sempre uma segunda opção, nunca a primeira. A primeira é sempre o caminho do amor, mas a gente é teimoso, né? Esse é que é o problema. Eu gostaria de trazer só a questão 21, que ele fecha a indulgência, que ela é muito importante, que trazendo para o nosso meio. Às vezes tem situações na casa espírita que a gente sabe que são equivocadas e, gente, precisamos resolver isso. Não é falta de caridade. Então, aí a caridade não está sendo bem entendida, porque, como diz aqui São Luís, vou ler. Há casos em que seja útil revelar o mal de outrem, e ele responde, essa questão é muito delicada, e é aqui que precisamos entender a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão ela mesma, não há utilidade em divulgar. Eu estou pulando um pouco para não ser muito longo. Mas, se pode causar prejuízos a outros, é preciso preferir que o interesse da maioria prevaleça. Segundo a circunstância, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados, né? Então, muitas das vezes a gente se preocupa com não, tem que ter caridade de fato, temos que ter sim caridade, mas ela tem que ser bem entendida, né? Porque, como ele nos diz, muitas das vezes tem certas situações que é obrigação a gente revelar esse mal para poder beneficiar a coletividade, porque se isso não for falado, todos cairão e um vai estar todo o tempo sendo protegido em nome da caridade, né? Então, é muito importante a gente saber, entender e perceber o quão tênue essa linha, porque o que, como o Reinaldo trouxe na questão 20, o mais importante é a intenção. Qual a sua intenção de revelar? É de fato resolver o problema? É ajudar esse que está caído e não percebe? E, no caso, tem que ser revelado porque, se não revelar, não resolve o problema? Ou se é só apenas expor, como foi o caso que tu trouxeste da moça? Porque ela expondo a situação que ela passou vamos dizer, na unha do marido, quando ela estava em dificuldade, ia resolver? Não, ela ia apenas expor a pessoa, mas não ia resolver o problema deles ali. O problema deles é entre eles dois, né? Essa mágoa que ela tivesse lá com ele para resolver, e não expondo, porque não é um problema que prejudica a coletividade, era só ela quanto indivíduo, né? Então, é isso que a gente tem que saber perceber, porque, inclusive no meio espírita, onde a gente estuda muito sobre isso, a gente também se equivoca. André, vendo esse caso, que eu já fui dirigente de centro espírita, eu me deparei com várias situações que eu fui obrigado a expor no sentido seguinte, chamar a pessoa estava criando algumas situações que estava levando algumas dificuldades no grupo que ele estava militando. Então, a gente chama a pessoa, e eu tive a oportunidade de chamar pessoas, e colocar a situação que não estava legal, que estava assim, que precisava refletir. Algumas pessoas até entenderam, mas teve algumas pessoas que não entenderam. Mas aí é uma obrigação de a gente fazer, porque tinha um grupo de pessoas que estavam se sentindo incomodados, que estavam vendo que tinha algumas coisas que não estavam bem legal. Então, isso é uma obrigação que a gente tem. Porque ali daquele grupo de pessoas, se a gente permitisse que aquela pessoa continue fazendo aquela coisa, a tendência é que disperse, afaste e crie um clima desfavorável para aquele grupo, aquela coletividade, aquela coisa. Eu acho que isso é interessante, mas sempre a gente buscar ter esse cuidado, como a Isabela falou agora, esse cuidado de não expor a pessoa, tá? Ele, no fundo, ele já está se expondo, porque ele está incomodando as pessoas. Então, mas a gente não vai expor ele muito mais. Chegar no grupo ou em algum lugar e chegar e falar da situação. Não, chama ele de uma maneira isolado, reservado, e coloca a situação que precisa para ele despertar
e alguns às vezes até mudam, outros não, ficam chateados. Então acho que é interessante, acho que esse é o propósito que a gente tem que fazer, sem deixar de ser, digamos, indulgente com esse tipo de coisa. Quer falar, Raimundo? Não, pode dar sequência. Porque a gente trouxe o exemplo que eu dei foi da casa espírita, mas a gente também tem em família, né, trazendo para o modo geral, outras famílias que às vezes se desfaz porque com alguns problemas que tem, não resolve em nome com essa proteção, ou pensando que é falta de caridade com aquela pessoa que está aí, e não resolve um problema, vai empurrando com a barriga, ou achando que Deus vai resolver, sendo que é responsabilidade nossa resolver, e aí se desfaz, enfim, tem desfechos catastróficos porque não se tomou uma atitude pensando que somente em nome de uma caridade, de uma proteção, que o problema tomou uma proporção que não se resolveu. Então, eu quis trazer essa parte para a gente entender que sim, temos que perdoar, temos que ser indulgentes, mas tem situações que de fato prejudicam, o mal existe, como o bem Reinaldo falou, e ele tem que ser apontado e resolvido, né? Como agora vocês me ajudam, tem uma passagem que diz assim, que o Pai quer que o pecado acabe, mas não a morte do pecador, uma coisa assim, até iniciar o inferno, agora me fugiu, mas é mais nesse sentido, é resolver o problema e não matar a pessoa, vamos dizer assim. O Pai não quer a morte do pecador. Isso, né? Essa passagem aí, eu sou péssima para as coisas assim, eu me prendo muito ao ensinamento e não ao que está escrito. Conseguimos fechar, meus amigos? Tranquilo. Então, meus queridos, fica a mensagem de quê? De perdoar, de sermos indulgentes, de ajudar o nosso próximo, ver o mal mais solucionado da melhor forma possível, resolvendo o mal e não condenando aquele que está em erro, porque ele precisa da mão amiga para ser auxiliado e não apontado, né? Porque todos nós, quando estamos na mesma situação, a gente quer a mão amiga. Na hora do Pai Nosso, a gente pede para o Pai que Ele perdoe as nossas faltas e que nos ajude, né, a perdoar do próximo. Então, por que a gente não vai ter esse mesmo olhar? Porque na hora que a gente estiver na situação, a gente quer que Ele tenha esse olhar para conosco. E aí, com isso, a gente encerra e agradece aos amigos com suas despedidas de todos nós. Bora lá, meus amigos, Reinaldo. Mas eu acho que, a gente falou bastante, colocamos os prós e os contras da indulgência, que eu acho que é uma virtude que todos nós devemos buscar, pensar sobre o que realmente é ser indulgente, a importância do não julgar, porque realmente são às vezes pequenos detalhes, coisas tão pequenas, né? Que a gente começa a julgar as pessoas e a gente sabe, como disse Jesus, que nós só veremos o reino dos céus quando pagar centinho por centinho, pecado por pecado, erro por erro. Então, esses pequenos errozinhos que a gente não precisa mais cometer. A gente precisa nos vigiar, como disse Jesus, para a gente vigiar e orar. A gente precisa vigiar os nossos pensamentos para não cometer mais esses pequenos equívocos que só vão atrapalhar a nossa jornada. Então, nós precisamos sim ser indulgentes. A indulgência vai nos ajudar muito a gente olhar para o outro como um companheiro que está na jornada, está caminhando com a gente. E nós precisamos, sim, eu vou insistir com isso, mudar a posição do saco. Isabela. Concordo em gênero, número e grau. Realmente precisamos mudar mesmo a posição. Porque o saco da qualidade, a gente não precisa ficar vendo e avaliando isso toda hora, isso só nos envaidece, né? Mas precisamos trabalhar ainda muito nos nossos defeitos, né? Para esvaziar esse saco e aumentar o outro, né? Porque, na verdade, são dois sacos que não estão iguais, gente. Não sei o de vocês, mas o meu é bem mais pesado dos defeitos, né? Tanto que a gente está aqui ainda no mundo de provas e expiações, o que mostra bem isso, né? Deixa bem claro qual
Eu sempre falo, né, que é como se a gente pudesse traçar assim uma reta que mostra esse nosso caminho evolutivo, né? Só que essa reta, ela não é bem reta, não. Ela é mais uma espiral, onde às vezes a gente fica muito tempo dando uma volta ali, ó, no mesmo ponto, estagnado, e não consegue, sabe, dar aquela continuidade. Que a gente possa buscar trabalhar isso. Eu acho que a principal reflexão do programa de hoje, para quem está nos assistindo, é: você é indulgente? O quanto você é indulgente? Né? E que aí você possa se colocar num propósito de: vou me observar essa semana e vou ser indulgente com todas as situações e pessoas que me aparecerem. E ao final da semana, faça uma reflexão sobre se você não foi mais feliz evitando esses julgamentos, né, e carregando os problemas que nem são seus, né? Eu acho que vai te fazer muito bem. Eu acho que a indulgência ela só vem com a reforma íntima, né? Trabalharmos essa reforma para a gente corrigir os nossos erros, primeiro corrigir os nossos erros e depois deixar de julgar os erros dos outros, certo? Essa é a grande fórmula. Agora, como nós vamos fazer isso requer um pouco de trabalho, um pouco de sacrifício, né? Porque não é fácil abandonar um hábito. Né? Abandonar um hábito é muito difícil. Então, vamos abandonar esses hábitos através das nossas orações, como disse Reinaldo, vigiar e orar, né? Para que a gente possa começar a entender o que é ser indulgente. E fazer essa reflexão que a Isabela está propondo aí, certo? Eu acho assim que a gente poderia começar, para tornar o hábito, fazer essa reflexão diariamente. Eu fui indulgente hoje? Aquela situação que se me apresentou, né, tal hora, eu poderia ter agido de forma diferente? Né? Como agiria Jesus? Né? Já que é o nosso modelo. Né? E que mudou a história do mundo em 3 anos. Né? Jesus mudou a história do mundo em 3 anos. Foi só 3 anos que ele ficou ali com os discípulos. Né? E mudou. Kardec também foi muito rápido. Né? No seu trabalho da codificação, foi muito rápido também, 10 anos, né? E 10 anos publicou tanta coisa, interpretou tantas informações. E nós? Quantos anos nós estamos aqui nessa peregrinação, buscando entender e não nos compreendemos? Né? Está só na espiral. Tá na espiral. Aí a Isabela me fez até saber por que eu sinto problema de coluna. Deve ser porque o meu saco tem problema de postura, né? Deve ser o saco onde está as imperfeições, tá muito pesado e eu estou envergando, né? Mas eu vou equilibrar. Você pode deixar que a gente vai se equilibrar, certo? E essas perguntas assim a gente tem que passar para todos nós, né? Que a gente faça essa reflexão. Apesar da brincadeira, mas a situação é séria, né? É séria, uma dificuldade que nós temos de mudar esse hábito de julgar o outro, né? De só ver a dificuldade do outro. O outro também, ele tem coisas boas para nos mostrar, certo? E não são difíceis da gente ver, da gente perceber, certo? Basta um pouquinho de interesse em ver o bem. O dia que você projetar e enxergar o bem vai se apresentar para você constantemente. Eu só acho que Raimundo não vai dormir hoje. Mas tá bom. Bem, meus amigos, estamos encerrando mais um programa. Agradecemos a companhia por estar sempre conosco, por estar nos ajudando a divulgar. Não se esqueça, se inscreva, marque o like, marque o sininho para toda vez que tiver vídeo novo você ser avisado. E até o próximo programa. Paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo?